Bom dia, senhor, né? Será que posso falar assim? Senhor Michel França, tudo bem com você? Tudo bem, Alex? Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Quero te agradecer, antes de mais nada, aí pela oportunidade, né, pelo privilégio de poder estar entrevistando você aqui no Cilegends. Sei que a agenda é complicada e você reservou aí uma manhã de um feriado, né? Tudo fechado aí. Na verdade, a gente vive um grande feriado, se a gente pensar bem, mas, enfim, você reservou aí uma manhã de um feriado para a gente poder estar conversando. Quero agradecer muito e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para as pessoas que vão nos ouvir, ok? Sim. Bom, Bom, Alex, eu que só agradecer você pelo convite. Já te falei isso em outros momentos, né? Eu sou aí um fã mesmo do seu trabalho, que você começou esse projeto. Sou um acompanhador aí, um acompanhante mesmo do C-Legends e me sinto até muito honrado, sabe, pelo convite e parabenizar você por essa iniciativa também. Certamente que essas pessoas que você tem entrevistado, né, nos últimos dias, nos últimos meses, tem sido relevante para quem está começando, para quem está no mesmo desafio, para quem quer escalar. Um parabéns aí, cara, pela iniciativa. tá, muito obrigado, Michel. Assim, a honra é minha, tá, de estar te entrevistando, e as pessoas vão entender por que é uma honra ao escutarem a nossa conversa. Então, assim, a gente se conheceu, né, foi exatamente pelo C-Legends, né? Você Isso. assistindo algumas entrevistas, fazendo alguns comentários. Na hora que eu fui olhar seu currículo, falei, cara, que história que é essa? Eu tenho que entrevistar. E começamos a conversar, trocar mensagem, agendamos. E a ideia do C-Legends, para quem nunca ouviu, né, tem gente que vai estar ouvindo a primeira vez, nada mais é do que uma ferramenta para estimular, né, para inspirar as pessoas que estão vivendo situações, principalmente nesse momento que a gente vive, né, de pandemia mundial, situações mais difíceis. Né? Às vezes as pessoas estão desanimadas, querem desistir, né, de tudo, algumas se vitimizam demais, põem culpa em todo mundo e acabam abrindo mão, né, de continuar a buscar os seus sonhos. Então, o C-Legends, né, o C é de nível C-Level e o Legends, na verdade, é de lendas, né, porque quando as pessoas veem pessoas como você, que são referência, né, que acaba se tornando uma lenda, né, a gente acaba desmistificando um pouco isso aqui, acha que a vida da pessoa sempre foi mil maravilhas e não tem noção, né, das escolhas, dos tombos, né, da dificuldade, e que no final, né, você está vivendo o resultado de uma escolha que você fez anteriormente, né, e colhendo as sementes que você plantou. Então é essa que é a ideia. Então eu vou fazer um bate-papo e a ideia é que você tenha liberdade de falar e de aprofundar nos assuntos da forma que você achar que deve, tá bom? Ok. Bom, então vamos lá. Para quem não conhece o Michel, né, tem uma fisionomia de bastante jovem, ainda brinquei com ele, que se ele tirasse a barba, ele ia ficar mais jovem ainda, ia beirar uns 5 anos 30 mais aí, novo. tranquilamente, né? Mas por solicitação da esposa, ele deixa a barba, ele estava brincando aí. Mas o Michel França atualmente está numa posição de diretor de operações de uma empresa gigante, uma empresa de quase 70 anos, né? Uma empresa chamada MGS, que é uma empresa que tem mais de 24 mil funcionários, presta serviço para órgãos públicos em todo o Brasil, na área de manutenção, conservação, gestão de documentos e várias outras coisas. Só que a história do Michel, de quase 15 anos na empresa, começou, né, de verdade nos patamares iniciais aí, né? Na base da pirâmide, vamos dizer assim. Então, começou aí, né, como supervisor operacional, aliás, como auxiliar de operações, aí galgou a supervisão operacional, galgou supervisão de núcleo operacional, depois coordenação, depois gerente e depois diretor de operações. Uma jornada, né, bacana de mais de 15 anos. E, em paralelo, construindo também uma carreira acadêmica, né, se preparando para acompanhar isso. Então, formação em administração, MBA na GV em gerenciamento de projetos, especialização em governança corporativa, compliance e risco na Dom Cabral e mestrado em administração. Então, enfim, é uma jornada que de fácil não tem nada. Mas como as pessoas, quando olham, não têm essa visão, né, acham que é uma lenda mesmo que caiu ali de paraquedas, eu vou te fazer duas perguntas e vou passar a palavra para você. Primeiro é o seguinte:
se sua vida sempre foi fácil assim, né? Você acordou um dia e falou, opa, sou diretor de operações aqui de uma big de uma empresa. E a segunda pergunta, que é uma pergunta mais séria, que vai colar nessa, é o seguinte: quais que foram, né, os pilares, né? Quais foram as bases, né? Quais foram os insumos aí que você utilizou para fazer uma carreira brilhante como essa? Alex, obrigado aí, até pela introdução, né? Fico muito feliz aí com as suas palavras e gosto das suas brincadeiras de lenda, né? Mas de lenda não existe nada não, viu, Alex? Não é por um passo de mágica que as coisas acontecem, certamente. Junto com esse status aí de executivo, de CEOs, de CFO, CIO, pode ter certeza aí que vem uma série de responsabilidades, de desafios, mas se você perguntar a qualquer um, tem uma satisfação muito grande fazer isso. Acho que quando a gente ama aquilo que faz, quando a gente tem propósito naquilo que a gente faz, né, a gente encontra motivação, alegria, certamente para encarar aí, né, os desafios de uma posição dessa. Mas você fez uma pergunta interessante, Alex, quais foram os pilares, né? Porque você escala e chega numa posição de diretoria, igual eu falei, não é por um passo de mágica. Existem princípios, existe uma história por trás disso, que eu queria ter a liberdade aqui de entrar e falar um pouco da minha base, que tem sido, viu, um pilar para o que eu construí até agora, o que eu sou hoje, a formação, caráter, integridade, e o que eu vou continuar avançando para frente, né, em crescer, vem muito desses pilares, sabe, construídos lá atrás. Então, eu queria aqui ter a liberdade de falar, né? Eu sou filho aqui da Dona Eni guerreira, batalhadora, diarista ali, faxineira de limpeza, que, embora só saiba assinar o nome, sabe? Semi-analfabeta, assim, praticamente, mas é uma mulher muito guerreira. O senhor Hilton também, que mesmo com baixa escolaridade, mesmo assim com dificuldade na vida, me ensinaram um princípio que é o que eu carrego até hoje. Você falou aí um pouco da minha formação, né? Que é a importância da educação, sabe? A importância dessa referência. Sempre me inspiraram, né? Então, eu e a minha irmã, nós tivemos aí uma infância muito simples, muito sofrida mesmo. Falo isso com orgulho, porque faz parte da minha história, da minha base. Até aqui, né, numa periferia próxima de Belo Horizonte, um local de difícil acesso. Eu lembro que casa caindo, forte chuva, corre para um lado, vizinha ajuda de outro, vai arrumar um lugar para ficar. Então, mais ou menos foi esse o meu contexto aí de família, sabe? E de infância. Mas uma coisa, Alex, nunca faltou na minha casa. Foi muito amor, cara, muito amor envolvido. A referência de pais, hoje, né, eu falo isso com muita alegria quando vejo a minha mãe, a referência de honestidade, de integridade, de trabalhar duro e de não reclamar e de não murmurar da vida. Você pode ter pessoas que podem se colocar nesse lugar, né, de, pô, tem tudo para dar errado. Não, não tem tudo para dar errado, não. Você tem condição, você pode ser alguém, você pode chegar a algum lugar, e foi essa a minha referência aí de vida. E sabe qual que foi a grande lição que eu aprendi nesse fundamento que eu levo até hoje, né, para os meus desafios de executivos, né? Você falou aí do tamanho da empresa. Que embora a vida, Alex, tenha desafio e que seja realmente complexo, né? Tanto de loucura, todo dia uma coisa nova, é um desafio novo, não adianta reclamar, não adianta se desculpar e não adianta isso fazer de vítima, sabe? Então aí que eu entro na importância, você falou aí de pilares, né? De fundamentos na vida de uma persona mesmo, de uma pessoa que por consequência vai ser também na carreira, né? Não necessariamente o sucesso é algo que a gente vai cair de paraquedas e vai alcançar e acabou. Eu acho que isso é uma jornada e que, por consequência, pelo seu caráter, pelo seu trabalho, pela sua entrega, as portas vão se abrindo, o sucesso vai chegando, depois novas conquistas, e você vai evoluindo na carreira. E também queria ter liberdade de falar de outros princípios. Falei de família, mas um princípio que eu tenho como norte é o meu princípio de fé também. Estou falando aqui de religião, mas que também me modelaram no caráter, sabe? Na personalidade também. Que é aquela questão, Alex, de fazer com excelência tudo que vier à sua mão. Esse princípio de fazer por algo maior, de não fazer por dinheiro ou por status. Se você me perguntasse lá atrás, eu não tinha colocado, vou ser diretor de operações de uma empresa de grande porte daqui a X anos. Eu acho que, assim, o que vier à sua mão, você vai fazer excelente. Vai fazer de forma excelente. Aí um princípio, até para a garotada que está chegando agora no mercado, pessoas que estão escalando níveis gerenciais, é de
não desprezar os pequenos começos, de não desprezar as pequenas oportunidades, sabe? Mesmo que, embora assim, pequeno, simples, esse princípio de família, de base, de educação, de fé mesmo, de fazer o seu melhor, você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, pessoas vão confiando e vão te entregando mais responsabilidades. Então, aí eu desenvolvi algumas alavancas, né, só para a gente continuar o bate-papo, que até hoje carregam comigo muito, que eu carrego comigo muito em função do que eu fui lá atrás, sabe? Que é a lei do contentamento, da gratidão. É, embora você tenha que se conformar, né, com algum tipo de situação, mas nunca pode deixar também de ser grato por aquilo que você já tem, sabe? Por aquilo que você já tem conquistado. Acho que o sucesso ele vem naturalmente. Você não pode abrir mão de princípios, de valores. Sei que você é um cara pai também, tem filhos, o tempo com a família, o tempo com a esposa, só por status, por dinheiro. Tem outras coisas também que é importante a gente levar em consideração. Então, quando você tem contentamento, quando você tem gratidão, as coisas começam a fluir mais. E justamente foi lá na minha infância, viu, Alex, que eu desenvolvi hoje o que eu preciso e que a maioria das pessoas aqui que foram entrevistadas por você também tiveram que desenvolver ao longo do tempo, né? Que é resiliência, ser perseverante mesmo, não dá para abandonar, né, o barco, não dá para se tiver que chorar, chore, no outro dia já constrói a meta de novo, vai para frente, de preservar a humildade. Uma das coisas, igual eu falei no início, né, tô acompanhando de forma assídua as suas entrevistas e reparei na maioria das entrevistas que você fez um tom, sabe, também de humildade do cara ali que estava te dando entrevista, pessoas com a carreira assim, discutível, sucesso, mas numa humildade, sabe? De querer passar um conhecimento, de passar uma experiência. Então, resiliência, perseverança, manter a humildade, ser um cara também, né? Dando aí oportunidades para a gente, para falar, para contar histórias de quem vai ouvir a nossa história aqui e talvez vai fazer sentido para alguma coisa que ele vai conquistar futuramente e ter disciplina e ter foco. Você perguntou aí dos meus pilares. Lá na infância, o que eu vivi e por onde eu caminhei foi que me fizeram, né, ter esses princípios aí, e hoje disciplina e foco, porque se você não tiver ali uma jornada de disciplina, de objetivar algum lugar e se organizar para aquilo, certamente aí você não vai conseguir chegar, né. Então, Alex, só para finalizar essa primeira pergunta, eu formei o ensino médio em escola pública e de forma genuína mesmo comecei a trabalhar naquilo que tinha, né, que dava para fazer. Mas eu gerei um sonho ali de profissionalmente querer estudar mais, de ser relevante em alguma coisa que eu atuasse, de querer crescer profissionalmente mesmo, né, desenvolver esse sonho, embora, né, o seu contexto não fosse tão favorável, mas sim, de fato não serve de desculpa. Então fiz um cursinho ali, né, aquela rotina que eu sei que muitos aqui que vão ouvir essa entrevista também provavelmente passaram, de sair do trabalho durante o dia, ali no final do dia, ir para um cursinho para conseguir entrar numa universidade, depois sai à noite do cursinho, no outro dia já tem toda uma rotina pesada, enfim, mas entrei na faculdade, deu certo, formei em administração. Você falou aí, né, da minha especialização também, de algumas certificações que eu fiz e de recentemente um mestrado que eu tive o privilégio aí, uma honra de fazer, era um sonho antigo que eu tinha, dessa carreira acadêmica, e aí a minha jornada na empresa que você já leu aí atrás, entrando no mercado, começando como auxiliar, passando por diversos níveis de gestão, até chegar aí à carreira executiva. Foi uma jornada aí de quase 15 anos, muitos desafios, muita meta superada, mas é aquilo que eu falei lá atrás, sabe, Alex? Os pequenos começos. Cada degrau que eu tinha, cada oportunidade que eu tinha ali de liderança, de alguma coisa, faz o seu melhor, cara, entrega. As pessoas ao lado, principalmente, né, o seu superior, as pessoas observam quem de forma genuína está entregando alguma coisa. E aí cheguei nessa carreira executiva já há 1 ano e meio, né? Assumi a diretoria de operações da MGS em dezembro de 2019. Igual você falou, uma empresa grande, de grande porte, né? A gente está aí caminhando para 25 mil empregados, vários pontos de operação, vários municípios também, mas uma empresa que vem aí se mantendo firme, né? E mesmo diante da pandemia, a gente conseguiu aí resultados muito significativos, resultados históricos mesmo em 2020, investindo muito em tecnologia, em capacitação, reestruturação organizacional. Mas eu quero fazer aqui a retrospectiva de que
aguentar isso tudo, né? E conseguir performar, e conseguir ser referência, e conseguir dar resultado, vem de pilares, de princípios desenvolvidos lá atrás. Então, é o que eu tenho procurado aí fazer, né? Michel, eu vou te falar um negócio, assim, bastante sinceridade, porque eu costumo ser espontâneo. A sua história, cara, assim, é de arrepiar. Você falou coisas aí, para mim, assim, né? Estou falando no meu caso, são muito profundas, coisas que eu já vi, que eu vivi. Não tive uma história igual a sua, com uma família humilde, né? Meu pai tinha uma condição financeira boa, né? Mas do ponto de vista de coisas que você mencionou aí, base, né? Você falou, minha mãe era diarista, semi-analfabeto, meu pai muito simples, mas você citou bases aí que eu queria explorar, porque são coisas que não tem curso e não se compra na prateleira de nada. Quer dizer, você pode ser o cara mais rico do mundo, né? Pode ser um Bill Gates aí, enfim, tem outros bilionários aí que não se compra, né? Então, por exemplo, honestidade, você falou de não murmurar, você falou de integridade, depois você falou de principalmente isso, né? Inicialmente com a sua família, eu aprendi a ser honesto, né? A ter integridade, aprendi a não murmurar, a ser agradecido. Então, assim, eu nunca vi curso disso, né? Não tem curso, cara, eu vou fazer um curso de integridade. Então, essa base familiar aí, ela é fantástica. E aí eu queria te falar, fazer uma pergunta em cima disso, embora você tenha comentado outras coisas interessantíssimas aqui, né? Você falou que você usa princípios na sua vida que são princípios de contentamento, né? De gratidão, né? Olhar para aquilo que você já tem, que você conquistou, né? Não só para aquilo que você vai buscar, né? Você falou de buscar ser relevante, né? Independentemente do cargo, da posição que você ocupa, fazer diferença na vida das pessoas. Você falou de preservar a humildade, falou de perseverança, você falou de muita coisa assim, muito profunda, mas querendo tentar trazer para uma coisa prática, para que as pessoas que não viveram isso possam entender, que, como eu falei no início, são escolhas. Você teve chance na sua vida, ao longo da sua carreira, né, principalmente quando você está crescendo, não vou chamar nem de chance, você teve momentos onde a sua honestidade, a sua integridade, né, e até essa questão de murmurar foram confrontadas, que você falou assim, cara, eu vou, assim, eu posso escolher abrir mão desses valores, né, que eu não comprei, não estudei para ter. Enfim, você teve um momento de ser confrontado para você saber se realmente você tinha isso? Por que eu estou querendo te perguntar isso, né? É muito fácil uma pessoa associar humildade com pobreza, né? E as pessoas acham que quem é pobre é humilde. Eu já cansei de ver no meio de pobreza um barraco lascado ali que você não vê nenhuma humildade. Em compensação, também já vi, né, casos de pessoas riquíssimas, humildade. Humildade, né, particularmente, eu entendo que é você enxergar que o outro é importante, né? Não é muito em relação a você, mas em relação ao outro. Só que é na hora que você vive situações de confronto que você sabe se realmente você é honesto, se é íntegro, se você não murmura, né? Você poderia contar algum exemplo, seja profissional aí, ao longo da sua carreira, que você realmente teve certeza que aquilo que a sua mãe falou, eu me esqueci o nome dela, Dona Eni. Eni, eu acabei não anotando, Eni. Isso. E aí você falou assim, puxa vida, realmente aquele valor que a Dona Eni, né, me ensinou lá naquela casa, simples, humilde, né, colocando o dinheiro lá de diarista, realmente fez a diferença e eu fiz a escolha certa, ou fiz a escolha errada, tive que me arrepender e consertar, enfim. Alex, você falou uma coisa muito interessante, sabe? A humildade não vem só de uma situação difícil, sabe? Acho que é muito questão de mentalidade. Acho que a pobreza, né, começa a pobreza na mente, no espírito, independe do contexto social. Você falou muito bem. Existem pessoas com muita dificuldade que são humildes, e existem também ao contrário, né? Também pessoas que tiveram condição, souberam aproveitar e são pessoas que
relevantes aí, também tem ao contrário. Você fala uma coisa muito, muito interessante, porque começa muito na mente, sabe? É na mente mesmo que eu falo. Você pode ter todas as dificuldades, todas as coisas ruins acontecendo ao seu lado, mas se você perder aqui, cara, na mentalidade, você for um pobre de mente, de espírito, você perdeu tudo. Perdeu a capacidade de sonhar, perdeu a capacidade de realizar. Então, por isso que eu falei do meu contexto, para mostrar que existem possibilidades e que se você mentalizar mesmo, correr atrás e acreditar no seu potencial, as coisas acontecem, que você falou muito bem, independe, né, da sua situação econômica, física, estrutural que você esteja vivendo. Mas eu acredito que todo mundo, todo profissional, viu, Alex, à medida que você vai crescendo na carreira, à medida que você vai escalando oportunidades maiores, sempre tem sim aquela oportunidade de talvez não seguir os seus princípios. Hoje eu estou numa empresa que é muito gratificante trabalhar, que é uma empresa que tem que dar resultado, né? Tem que ter o EBITDA, tem que ter lucro líquido, a gente tem que performar. Nós somos hoje um dos maiores empregadores, a empresa onde eu atuo, né, de Minas Gerais. Há toda uma responsabilidade econômica ali também, né, de manter empregos. Então não tem como, tem que olhar resultado, tem que bater metas. Isso faz sentido, tem que gerar valor para os clientes que estão utilizando. Mas existe um lado também de pessoas. Acho que é quando a gente consegue equilibrar resultado, sucesso, dinheiro, lucro líquido, lucro operacional da empresa, mas também não abrindo mão ali da valorização das pessoas, as tratativas junto com fornecedores, de ter tudo em dia, porque você sabe disso, à medida que você vai crescendo ali, é uma proposta aqui, é um outro fornecedor ali, talvez é um outro cliente ali, ou talvez algum princípio, mas hoje eu tenho a tranquilidade de decidir baseado nesses princípios, mesmo que sejam tentadores mesmo. Isso a todo momento. Mas acho que é aí que faz a diferença daquelas pessoas que se sustentam, né, num cargo mais executivo e que continuam crescendo. Porque aí o caráter vai levando ela ainda maior, ainda mais, com um lugar mais distante, né? Justamente porque ela não abre mão daqueles valores. Então, cara, se não for para eu abrir mão dos meus princípios e dos meus valores, vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, mas, obviamente, na nossa jornada aí, você está todo tempo sendo tentado por algum comportamento, alguma atitude que não seja tão coerente ali com a função. Perfeito, perfeito. Eu te perguntei isso porque, e aí às vezes eu vou dar um exemplo meu, porque é ruim você dar exemplo dos outros quando a coisa é ruim, né? Quando você vai contar uma coisa boa, você conta de uma pessoa. Agora, quando você vai contar uma coisa ruim, eu estou voltando lá atrás na questão da base, integridade e outros valores, porque quando a gente decide levar esse tipo de vida, né, que você colocou, às vezes não é só ali, né, no ambiente profissional, né? Às vezes está no ambiente familiar. Então, por exemplo, eu sou casado pela segunda vez, graças a Deus, estou muito bem no meu casamento, tenho 2 filhos, né? Mas eu fui casado uma primeira vez e numa primeira. Estou pegando um exemplo que passou na minha cabeça, talvez muita gente fale, ah, não tem nada a ver. Assim, hoje, para mim, tem, né? Meu primeiro casamento, eu traí muito a minha esposa, entendeu? A minha primeira esposa. E eu achava que eu era íntegro, entendeu? Eu achava que eu era íntegro. Quer dizer, eu tinha um contrato, né? E tinha uma palavra de que eu não ia trair, enfim, aquela coisa toda de casamento. Na época eu não percebi isso. Com o tempo foi passando, né, eu fui mergulhando nisso, entendendo o que eram valores e princípios. Isso voltou na minha cabeça. Falei, cara, eu não tinha tanto disso, sabe, que eu achava que eu tinha. Porque, cara, eu não consegui. Não estou falando que eu sou a favor de separação, quando não quero entrar nisso, né? Mas dava para ter tratado de uma outra maneira, talvez ter separado antes, de ter traído, aquela coisa toda, né? Então, a gente é confrontado o tempo inteiro, né, com essas situações, aí seja profissional, seja... E aí você falou um outro negócio, né, contando a sua história, né, de ver essa situação complexa aí de criança, de ter que batalhar, morar num local difícil. Você nunca se vitimizou, não, cara? Assim, mesmo inconscientemente, você não sentiu assim, pô, tadinho de mim, né? Coitadinho de mim, tem uma vida tão difícil, meus colegas da escola lá não têm essa dificuldade toda. E se isso chegou na sua cabeça, como é que você tratou isso de virar a chave, não deixar isso te pegar? Alex, boa pergunta. O tempo todo a gente, né, tende a se vitimizar. Não vamos tentar passar aqui também uma figura de robô, né? Que não fui robô e consegui tudo. Não, literalmente, cara. Uma infância sofrida e difícil, você está o tempo inteiro se vitimizando, sim.
em algum momento ali, você se torna um pouco reclamão, mas você falou de casamento, deixa eu entrar também família, que é um princípio que eu prezo muito. Aí a importância dos pais na vida dos filhos, sabe? Ali quando você está criança ou na fase da adolescência, meio que montando a sua mentalidade, cara, o pai tem uma importância fundamental. Porque a criança vai vitimizar, o adolescente vai vitimizar, mas se você consegue trabalhar isso no seu filho também, igual minha mãe, cara, acordava 4:30 da manhã, 5 horas, e não tem tempo para reclamar, não. Vai estudar, não repetir nenhuma série na escola, vai ter que estudar sim, vai crescer. Então, é óbvio, como criança, como adolescente, ou até no início da carreira, sabe, Alex? A gente falou aqui de princípio, você observa algumas coisas acontecendo ao redor que são injustas, né? Que são desleais, mas não vale a pena caminhar por isso, sabe? Então, acho que quando você consegue virar a chave ali na infância, na adolescência, entrando no mercado e virando uma mentalidade certa, até hoje, se tiver um desafio muito grande, você pode, pô, será que eu vou dar conta? Será que está difícil? Será que vai dar para bater aquela meta? Mas rapidamente ali você vira aquela chave e tem que ir para frente, porque senão você não consegue aí se organizar. E o que você falou também de casamento, viu? Eu tô casado aí há 3 anos, 3 anos e meio, cara, como é que o casamento também ajuda, né? Você falou aí de princípios, agora você está bem também, aprendeu, né, com as coisas do passado, mas o quanto que é importante a família também para a gente, essa base familiar, essa base estrutural, para você chegar, encarar todo um desafio, performar, mas ter também um lar saudável, sabe? Um lar de amizade, companheirismo ali também, que é o que não tenho filhos agora, pretendo ter, que eu também vou passar, e que certamente você tem passado. Então, tudo isso são antídotos mesmo, sabe? Para combater mesmo o vitimismo, para combater a reclamação, é com trabalho, é com exemplo, é com referência, porque situações difíceis a gente vai ter o tempo inteiro. Bacana demais. E você falou um outro negócio também, assim, eu quero explorar. Você falou de valorizar os princípios humildes, os princípios pequenos, né? Então, eu queria explorar isso porque isso dá para explicar melhor para as pessoas o que você quis dizer. E quando você falou disso, você estava falando de uma questão de uma vida, de uma jornada em degraus, né? Do primeiro, segundo, enfim. E você falou, ó, tem gente que começa agora a carreira, já quer pular e às vezes não valoriza isso daí, né? O que você quis dizer, né? Eu vou colocar um outro exemplo meu. Eu tive um crescimento muito meteórico em determinado momento da minha vida. Eu era gerente de uma empresa muito grande, montei um negócio que deu muito certo, virei diretor e sócio de grandes grupos aí. Foi ótimo, né? Foi um trabalho, enfim. Mas eu olhava para trás, toda hora, eu olhava a minha carreira como um queijo suíço, sabe? Cheio de buraco. Falava, cara, agora tem tanto buraco para eu tampar, porque não teve um crescimento normal, né? Mais ou menos uma criança que tem ali 9 anos, acorda no outro dia, está com 21 e ele vai, cara, e agora, né? Não vivi esse período. Como é que eu tiro esse atraso? E foi muito sofrido. Não estou reclamando, estou contando uma constatação. Sim. Mas quando eu olho uma outra carreira como a sua, né, que foi assim crescendo de forma sólida e tudo, acredito que esses buracos são muito menores, que a suíça é muito menor, né? Você olha muito mais numa linha de escada. E aí você falou desses princípios humildes, falou, o que é isso, cara? O que você quis dizer? Explica para nós melhor, por favor, essa analogia que você fez disso, com princípios humildes, com essa questão meteórica. O que você pensa disso e como é que isso drive o direciona a sua vida? Alex, muito boa pergunta. Até o meu currículo, né, minha carreira reflete um pouco disso. Tem um princípio bíblico que eu gosto muito dele, que é, cara, se você dá valor no pouco, você vai dar valor no muito. Então, o que você falou faz sentido mesmo. Se você chega numa função mais operacional e de repente vira um executivo, você deixou de passar por princípios ali que te dariam cancha, que te dariam casca mesmo, né, para suportar aí os desafios que certamente você vai ter numa função mais complicada. Mas vamos voltar lá nos pequenos começos, no valorizar o pouco. Quando você começa a fazer aquilo de forma muito consistente, de forma muito genuína, isso vai abrir portas. Hoje eu tenho uma equipe muito grande, né? A minha equipe tem gerentes, supervisores, encarregados, muito analista na equipe. Então a molecada chega e já com ideias, cara, fantásticas assim,
e vamos dominar o mundo, e você não pode cortar isso, porque você tem que estimular isso nessa galera que está entrando agora no mercado, cheio de energia, né? Junto com pessoas mais sênior. Mas, pô, beleza, cara. Então, o que você está entregando agora? Vamos começar daqui, faz o básico. Então, eu acredito que esse básico, eu fiz lá atrás. O que eu tinha para fazer era ser auxiliar de operações, era ser operacional. E o que eu faço aqui para ser um auxiliar que se destaque? Então, qualquer coisinha, vou fazer aqui uma planilha, então vai ser a melhor planilha. Vou fazer aqui um relatório de análise de custo, então vai ser o melhor. Hoje a gente está cercado de informações. Então, quando você começa a ter base nisso, a oportunidade vem. Tanto que eu fiquei 1 ano e 3 meses como auxiliar e analista e fui para encarregado. Aí, quando você chega no encarregado, cara, é um encarregado de 40 pessoas. Pô, isso para mim, naquela época, era muito. Ou então eu vou ser o encarregado, vou tentar aqui gerenciar da melhor maneira possível esses 40. É óbvio, você tem gerente, tem diretor, isso é um outro patamar. Um dia a gente chega lá, mas vamos focar aqui em ser o melhor encarregado. Acho que falta, às vezes, na gente, aí eu falo do contentamento, né? Pô, seja contente com o que você tem, grato com o que você tem, faça o seu melhor. E, Alex, é impressionante. Automaticamente as coisas vão acontecendo. Hoje, na minha equipe, por maior que ela seja, eu consigo reconhecer pessoas com cargos menores, com pequenos projetos, mas que têm se destacado. Esse é ser genuíno mesmo, as coisas começam a fluir, sabe? Aí depois já vem um cargo de supervisão, a responsabilidade começa a aumentar. Mas como você valorizou lá atrás, fez o seu melhor como encarregado, isso te dá uma cancha. Porque certamente todo mundo que você entrevistou aqui não nasceu como diretor. Todo mundo teve um começo, eu sei também, né? Você conta um pouco da sua história também nas entrevistas, teve um começo. Então, depois vem uma vaga de coordenação, a responsabilidade aumenta, os desafios, né? Toda a cadeia ali, o ecossistema em volta daquela função aumenta, as responsabilidades aumentam, a gente erra muito. Vamos falar aqui, né? Porque você não nasceu coordenador, você não nasceu gerente, você não nasceu diretor. Mas você tem uma oportunidade por causa daquela que você teve anterior, te dá casca para conseguir, depois vem um nível gerencial. Eu, quando fui para gerente, que até então, né, de auxiliar para coordenação, eu estava ali na linha de frente na operação. Quando eu fui para gerente, a convite do antigo presidente, eu falei, cara, agora eu vou para um nível mais intermediário, vou estar ligado ali ao conselho de administração, aos outros diretores, né, da época. Aí tive que desenvolver muito skill de comunicação, de saber se portar. Eram outras experiências que eu precisava ter e foi justamente o que me abriu portas para a diretoria. Porque ali, no momento que surgiu a vaga de diretor, eu estava no lugar certo, na hora certa, com os skills certos. Porque conhecia a operação e porque tinha desenvolvido um nível ali mais intermediário para dar ali uma segurança para o conselho de administração nomear. Então, Alex, pequenos começos, fazer o seu melhor, sabe? E aí a minha trajetória mostrou muito isso, né? Então, quando eu dou um projeto hoje para um estagiário, cara, o cara pegar ali, ele transforma aquilo ali, começa a escalar, começa a fazer, certamente ele vai ser um contratado depois, certamente vai estar na linha ali de um gerente para nomeá-lo, e assim as coisas vão acontecendo. Né? Perfeito esse exemplo, muito legal, e assim, ao longo da minha história, né, eu sempre procurei, com o meu time, enfim, e até quando estava fazendo algum tipo de mentoria, ou até mesmo de coach, né, mas coach colocava isso muito mais numa linha de pergunta para a pessoa pensar, né, e não dizendo claramente. Mas no final é o seguinte, né, quem conquista a vaga é a pessoa que ocupa ela antes, na verdade, ela existir, né? Então, quer dizer, você contou um exemplo, você já era gerente antes da vaga, porque você fez o seu melhor na posição anterior, né? Fez o seu melhor, se destacou. Na hora que surgiu a vaga, provavelmente o diretor, o presidente olhou e falou, cara, vou contratar um gerente aqui. Vamos olhar aqui. Não, peraí, já tem um cara que já é gerente, ele já vive como gerente, respira 24 horas como gerente, já é de fato, só falta ser de direito. Vamos lá entregar, né? É muito legal que, quando eu vejo esse exemplo, ele tangibiliza essa história que acaba acontecendo. Bom, vou virar o assunto agora completamente diferente, porque assim, eu te conheci. Essa vez, para quem está vendo, né, é a primeira vez que eu estou te vendo, assim, a gente já tinha conversado por mensagem, zap, né? E em alguns momentos nas entrevistas, sempre entra assunto de Deus, né? Quando a pessoa não fala Deus, a pessoa fala de alguma outra forma. E é um assunto que me atrai muito,
porque eu procuro ter um relacionamento com Deus, e minha vida mudou muito quando eu comecei a tratar Deus como uma pessoa que eu me relaciono todos os dias, né? Muito além de religião, não estou falando mal de religião nenhuma, mas eu entendo, pelo menos eu acredito que Deus está acima dessas religiões, de todas elas, né? Deus não é católico, não é cristão evangélico, não é macumbeiro, não é espírita, não é muçulmano, né? Não é budista, ele está acima disso tudo, né? E ele é uma pessoa e nos fez a imagem e semelhança dele. E o que a gente mais gosta é de se relacionar com as pessoas, né? Então eu acredito que Deus também gosta muito disso. Mas por que eu estou te perguntando, estou fazendo essa introdução? Até para criar uma liberdade maior. Você falou aí, cara, de Bíblia, você falou aí de Deus, você falou aí um tempo atrás de religião, falou, estou falando de religião, estou falando de Deus, de princípios e tal. Queria te perguntar na prática, assim, como é que você separa, né, Deus de religião? Como é que você convive com Deus? Quer dizer, como é que você separa Deus de religião? Como é que você convive com Deus? Porque muita gente acredita que relacionar com Deus é numa igreja domingo. Aí, de segunda a sábado, ele se relaciona do que quer. No domingo, ele vai na igreja, depois, ou outro dia da semana. Como é que você se relaciona com Deus? Nem estou querendo saber de igreja, nem de religião, nada disso. Mas como é que você se relaciona com Deus? E como é que você vê, né, na prática, Deus na sua vida? Sim, você tem evidência disso? Acontece alguma coisa diferente na sua vida, nessa vida corrida, corporativa que você tem? Como é que você sabe que você está alinhado àquilo que você acredita, falando agora disso? É uma curiosidade que tem surgido quando eu escuto pessoas como você fazendo esses comentários aí. Alex, obrigado pela pergunta, até para me dar a oportunidade de falar disso, sabe? Igual você falou muito bem, a gente não está falando aqui de igreja, de religião, vamos falar de princípios de fé. Até antes de um profissional, de um executivo, antes de família, de esposa, eu tenho um princípio de Deus, sabe? De Deus mesmo como referência. E é justamente esse relacionamento com Deus, e não com religião, não com igreja, mas com Deus, é que me modela para o que eu sou hoje na família, pelos meus princípios de família, pelos meus princípios de honestidade, de valorizar minha esposa, de honrar minha esposa, né, quando eu tiver filhos, honrar, ter tempo de qualidade com os meus filhos. E é justamente esse princípio que norteia também os meus atos hoje, como executivo, como funcionário, como alguém que está trabalhando, o meu relacionamento com os meus amigos ao lado. Então, acho que a fonte vem de lá, e tudo emana de lá. Então, quando você fala como é que você se relaciona, eu acho que é como eu me relaciono com Deus de forma no meu quarto, no meu dia a dia, com os meus atos e com as minhas atitudes, e esse relacionamento natural, durante o dia, durante a semana, é que me faz ser uma pessoa melhor nesses ambientes onde eu estou. Se você me permitir, Alex, rapidamente, até estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta, e de ler um versículo, que você vai ver, cara, que ele se aplica exatamente ao contexto de empresa e até de família também. Por isso que eu estou fazendo esse gancho. Começa de lá. E o que eu sou hoje, a forma como eu faço, independe de dinheiro, independe de status. Eu tenho certeza que se eu sair dessa cadeira executiva, eu vou permanecer o Michel com aquela personalidade, com aquele caráter, para outras e futuras oportunidades. Então está lá em Colossenses 3:22, olha que interessante. Empregados, obedeçam àqueles que são os responsáveis pela empresa onde vocês trabalham, né? Não obedeçam só quando eles estiverem vendo, preocupando com conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm do Senhor. E o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Então, o que a gente tem aqui, Alex? De princípios. Então, quando eu escalei na carreira e quando eu quero ter um casamento feliz, uma família feliz, eu faço muito pela minha consciência com Deus. E nesse caso aqui, falando literalmente da relação de empregado e patrão, quando você faz o seu melhor na empresa, quando você está sozinho agora no home office, cara, independente da sua meta, e a meta ajuda, independente do que o conselho está falando, você está fazendo muito pela sua consciência com Deus. E você vai fazer o melhor. Não só porque eles estão vendo, sabe? Mas porque você tem um princípio. Então, você aumenta a produtividade. Você falou aí, Alex, né, essa loucura toda, como é que você consegue se organizar aí, né, com Deus, com a empresa? A gente vive numa geração, às vezes até muito doente, estresse, burnout, falta paz, falta alegria. Então, esse é o princípio que tem me ajudado. Então, a nossa empresa, a gente tem metas muito audaciosas, desafios grandes,
mas não falta paz, não falta alegria, não falta satisfação, não falta contentamento de que se eu chegar lá na empresa e as coisas mudarem, eu passar por um outro contexto, meu caráter está indo junto, o princípio que eu guardei está indo junto. Então, a fé, cara, ela tem um poder e tem me transformado em todas as esferas. Então, aquilo que eu entrego, aquilo que eu sou, aquilo que eu procuro ser ao meu redor, com quem está ao meu redor, vem muito do meu relacionamento com a fé e com Deus. Então, obrigado por ter até dado essa oportunidade de falar, não estava no script, mas faz todo sentido pelo que eu acredito hoje, sabe? Nós falamos muito de família e, por consequência, falamos de resultado. Eu acho que é necessariamente nessa ordem, sabe? Deus, família, depois vem trabalho, depois vem o restante de coisas que a gente vai enfrentando nessa vida aí. Sem palavras, viu? Como que você falou aí, como que você leu na Bíblia, impressionante, né? Realmente você conseguiu me dar um exemplo prático, não intangível, assim, né? Do que é esse relacionamento com Deus aplicado ao seu relacionamento com as pessoas, com a sua empresa, né? Tendo em vista que você faz o melhor para ele, entregando para a empresa, né? É um negócio muito doido, né? Muito legal. Sim, eu fiquei pensando. Mas eu vou te fazer uma perguntinha final para a gente acabar. A sua versão sem corte, que é dentro de casa, né? Cara, Deus influencia na sua versão sem corte também? Você com você? Porque é uma coisa é a gente na frente dos outros, né? Na frente da empresa ali e tal. Mas eu acho que a versão sem corte, pelo menos a minha, né? Mais sem corte, onde que o meu maior desafio é dentro de casa, com esposa e filhos. E como é que é a sua versão sem corte? Deus chega a influenciar nela também? Com certeza, Alex, com certeza. Acho que aí é o caráter, né? O caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, né? Lá na frente do conselho de administração, na frente do CEO, do presidente, a gente tende, né, a ter toda uma postura, mas certamente é nos bastidores que a gente conhece quem é quem, né? Mas o fundamento da fé, por isso que eu falei de um princípio, norteia tudo. Norteia a minha relação, cara, com as pessoas que estão ao meu redor, a maneira como eu ajo, como eu reajo a alguma situação, o meu compromisso com as minhas finanças, com as minhas contas, com os meus tributos, com os meus governantes, com o meu papel como cidadão, né, na sociedade, tudo isso vem de uma transformação de caráter. Se a gente tem isso transformado, Alex, a gente tem certamente aí uma sociedade melhor, sabe? E aí é legal falar disso, porque independente da função, sabe? E escutando muito as suas entrevistas aqui, são pessoas muito normais por trás ali, cara, que têm desafios, que estão desbravando, e que engane-se quem acha que é cadeira de executivo, igual você gosta de falar, é muito status, é muito legal. Por trás daquilo ali tem todo um contexto que se você não zelar por aquilo, você não vai durar, você não vai ser sustentável na função. Sua mãe é viva? Viva, foi vacinada ontem, 63 anos, aqui em Belo Horizonte. Novíssima. Forte. Então, assim, eu vou finalizar essa entrevista, né, te agradecendo pelo seu tempo, né, vou passar a palavra para você concluindo aí com o que você falaria, né, para as pessoas que estão vivendo esse desafio agora, que estão desanimadas, mas antes eu queria parabenizar a senhora, viu, dona Eni? A senhora vai estar assistindo essa entrevista aqui. Como é que chama o seu pai? Hilton, também vivo, senhor Hilton. Já vacinou também? Vai vacinar, está com 61, está chegando a vez dele. Cruzeirense, sofrido agora, sofrendo com o Cruzeiro, doente. Não falar disso. Mas, enfim, quero parabenizar aí, viu, dona Eni, seu Hilton, porque, assim, o filho que vocês têm é um cara que merece aí honra, merece palmas aí, eu tenho certeza absoluta, falando de coração, quando eu escuto isso aqui que eu escutei, né, que tudo isso que acontece na vida é claro que é Deus em primeiro lugar, né, mas assim, é resultado daquilo que a senhora fez na vida dele, daquilo que o senhor, seu Hilton, né, fez na vida dele, e seu filho aí está de parabéns, é um exemplo, né, para as pessoas que trabalham com ele, é um exemplo para as pessoas que estão assistindo aqui, e eu fico muito honrado de poder fazer essa entrevista, escutar o que eu escutei e poder divulgar isso para outras pessoas. Parabéns mais uma vez, enfim, que Deus abençoe a senhora cada dia mais aí, o senhor também, viu, seu Hilton? Eu passo a palavra aí para o Michel fechar aí com a gente, dizendo, né, o que ele aconselharia, né, que dica que ele daria
para as pessoas que estão aí vivendo um momento de desânimo muito grande. Alex, só agradecendo novamente, muito obrigado mesmo pela oportunidade, foi ótimo aqui o nosso bate-papo, né? Sem combinar nada, assim, fluindo naturalmente. O seu programa realmente está sendo muito relevante aí para a comunidade, então parabéns mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Queria deixar assim uma mensagem para quem está nos assistindo agora, talvez até numa situação mais complicada, né, por causa da pandemia, mas assim, Alex, tem espaço para todo mundo, sabe? Mas não vamos nos enganar, não existe caminho fácil, mas tem espaço para todo mundo. Então, tem que buscar conhecimento o tempo todo. As coisas mudam, os contextos mudam, a fase difícil também passa. Acho que o que eu queria deixar aqui para todos é a capacidade, sabe, de desenvolver um aprendizado, de reaprender quantas vezes, né, forem necessários, de saber organizar ali, simplificar as ideias, né, não firular demais, dobrar a manga da camisa e ir para a execução, ir para cima, cara. Conhecimento, aprendizado e execução. Então, é o que eu desejo aqui para todos também. E tenho procurado sempre, sabe, Alex, ajudar, conversar, participar de grupos de discussões, justamente para nos unir, né, nessa fase difícil, nesse momento difícil aí de pandemia. Obrigado mais uma vez, sucesso, Obrigado. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Valeu.